Fala galera, tudo bem? Você já ouviu falar em nuvem? Nuvens? Não é canal de informática? Vai falar sobre clima de tempo? Vai falar sobre nuvens? Vai falar sobre meteorologia? Não. Ou melhor, você já ouviu falar em backup em nuvens? Você já ouviu falar que as coisas do seu computador, seus dados, os vídeos, arquivos, fotos, você pode colocar na nuvem? Então se liga nesse vídeo nesse canal. Nuvens. E aí, o que isso te lembra? Não é isso que você está pensando, não. Seus arquivos do seu computador, você pode estar guardando em nuvem. Sabia? Uma forma bem fácil de você backupear. Algo bem simples, nada muito complexo, que nós aqui do canal TI Lira vamos te ajudar a compreender. Beleza? Tamo junto? Então, primeiramente, já te chamo a sua ajuda para que se inscreva aqui no nosso canal TI Lira Soluções Informática. Convido aí para você se inscrever, marcar o sininho para receber as notificações. E caso tenha gostado do vídeo, dá um joinha aí que é muito importante para o canal. Também se não tenha gostado, dá aí um dislike, fique à vontade, somos democráticos, o canal é seu, beleza? Também te convido para entrar no nosso site www.tilira.com.br, nas nossas redes sociais, Facebook é TI Lira e no Instagram é ti.lira, beleza? Tamo junto? Fechado? O nosso conteúdo? Ponta a tela. E aí, ficando nas nuvens, é o tema que a gente vai abordar e vamos te ajudar, beleza? Você vai entender tudinho, você vai entender sobre o que vão falar, você vai ver que é uma coisa que vai te ajudar muito no seu dia a dia e que vai buscar soluções fáceis, não só para você, para sua casa, para o seu computador, mas também para o seu negócio. Então, a gente vai começar te dando um empurrãozinho. Eu não vou te empurrar não. Fica tranquilo, tá? Eu te dou um empurrãozinho para você começar a configurar, a entender o que o backup em nuvem pode te ajudar. Vamos lá. Faça backup dos seus arquivos com segurança. Todos os seus arquivos do seu computador, a gente fica pensando, pô, se meu HD um dia der um problema, e aí? Perdi tudo? Será que eu tenho tudo no meu computador? Eu tenho que ficar gravando em CD, gravar em HD externo, pendrive? Sim, é bom, é importante você ter isso salvo. Mas também pode quebrar, pode danificar. Mas então, hoje em dia está muito usado a gente fazer um backup em nuvem, a gente guardar nossos dados em nuvens. E são contas que você pode fazer de forma gratuita, contas que você pode fazer através de uma conta de e-mail sua. E é bem fácil a configuração, é bem automatizado. Então é bem importante essa questão de backup em nuvem. É uma forma de segurança, deixa de ser um esquema de segurança que você pode fazer no seu computador para que seus arquivos fiquem salvos, inclusive fotos. Também, backup em nuvem é bem legal porque você pode sincronizar o seu celular, seu tablet, se você tiver um HD em storage e mais, para que isso tudo seja guardado. Beleza? Vamos lá? Vamos para o próximo assunto? Como eu faço as configurações necessárias para ter os arquivos em segurança usando a ferramenta? É isso que a gente vai abordar. A gente vai abordar para você uma coisa bem fácil para que você possa guardar esses arquivos. Mas a partir disso a gente vai, para não ficar, são várias formas. Então, tem várias aplicações que podem te ajudar a ter esse backup. Tem a da Google, né, que é a Google Drive. Tem aí o Dropbox, que é muito conhecido. Também tem o OneDrive, que é bem conhecido. Mas hoje a gente vai falar sobre uma só ferramenta. A gente vai falar sobre Google. Então, preciso ter uma conta da Google? Sim, é bem importante você ter a conta na Google e eu vou te mostrar mais ou menos como você pode criar uma conta na Google, que é bem fácil para você fazer. E tem as configurações que esse vídeo vai te mostrar. Tranquilo? A gente vai mostrar como que se configura, a gente vai mostrar como você faz uma conta na Google de uma forma bem fácil. E se você tendo dúvida, entre em contato com o nosso canal que a gente pode te ajudar. Vamos lá? Isso é um desenho, cloud, olha lá, nuvens, olha as nuvens que eu falei, bem nuvens. Então, cloud em inglês é nuvem em português, nuvem em inglês é cloud, por isso que chama-se backup em nuvem. Então, mostrando esse esqueminha aí, a gente vê aqui, ó, o seu computador, seus arquivos que você pode colocar em nuvem, o seu notebook, que você pode colocar os arquivos em nuvem, o seu tablet aí, se você tem um tablet aí, principalmente a Apple,
tablet ali você pode guardar seus arquivos, fotos. Você pode... Tudo que você... Um tablet dá para você usar como computador, né? Você digitar um texto no Word, você tem como instalar o Word, um aplicativo de texto, tirar fotos. Isso tudo aqui pode ser sincronizado com a nuvem e você pode trabalhar também após a sincronização, quando é baixado para o seu computador, seu notebook, você usá-los aqui também. MP3, tá nessa foto aqui. Hoje nem tanto usado em MP3, que você pode fazer do seu smartphone, né? Como MP3 Player, né? Lá com ferramentas que você pode usar. Mas você pode usar seu smartphone. Você pode instalar a ferramenta aqui. O smartphone é muito usado hoje, né? Para tirar fotos, né? Você vai viajar, tirar foto. Ele grava em nuvem, né? E salva na nuvem. Quando você liga ao seu computador, a ferramenta vai baixar para o seu computador. Servidores. Pô, Luiz, eu tenho uma empresa bem bacana você falar em servidor. Hoje tem muitas empresas que têm a solução backup em nuvem. Hoje em dia não tem muito usado, ainda é usado, mas as empresas têm buscado usar hoje, né, desde usar a gravação em fita, tem mais usado usar uma ferramentazinha que se instala no servidor e tempos em tempos, principalmente o banco de dados, ele joga todos os seus arquivos para a nuvem e fica guardado de uma forma segura, porque na nuvem, fora os backups, ele faz redundância, tem link seguro criptografado, eles fazem rede para que os seus arquivos faz conta. Houve uma tragédia num data center em rede, né, através de uma segurança criptografada, no data center em outro lugar, seus arquivos fiquem guardados, né? E é muito usado, né, a Amazon, né, que é mais usada hoje em dia, que está muito bem falada, né? E é muito usado a Amazon, né, para fazer esse backup em nuvem. E tem a Azure também, que é da Microsoft, que também faz backup em nuvem, não só backup, como usar ferramentas na nuvem também, né? Tem os sonares, muita gente usa um hard drive, né? Uma storagezinha para guardar arquivos, né? Você pode colocar na nuvem, você bota na sua internet, você configura a ferramenta e essa ferramenta faz o backup em nuvem dos seus arquivos, né? Mostra aqui o computador e tudo isso aqui você pode sincronizar em vários ambientes, né? No seu computador você pode estar usando o seu trabalho e na sua casa você está usando o notebook e nos dois você consegue interligar através da rede mundial de computadores, através do backup em nuvem, fazer que eles sejam sincronizados ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Tá entendendo como essa ferramenta pode ser importante para o uso do seu trabalho? Vamos voltar para a tela? Show de bola? Eu printei uma tela da ferramenta do Google Sync, né? Que é a ferramenta que a gente vai falar hoje. Isso aqui eu printei, né? Não é necessariamente que vai aparecer no seu computador, mas eu printei como que é configurada a ferramenta, uma das telas de configuração do Google Sync, que é a ferramenta que faz que seja feito o uso do Google Drive. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, fazer o upload das fotos e vídeos tornados recentemente ao Google. Quando você habilita no seu smartphone e toda foto que você tirar, esses arquivos vão para a nuvem. E quando você liga o computador, automaticamente a ferramenta, deixando isso aqui habilitado, abaixa para o seu computador, guardando um arquivo de fotos e tal, você pode baixar para o seu computador. Também quando você espeta um pendrive, um dispositivo USB, automaticamente essa ferramenta já pode pegar seus arquivos e também salvar tudo na nuvem. Espetou, para você ter guardado, né, uma forma de redundância de segurança, você pode usar o pendrive. Espetou, a ferramenta vai reconhecer e vai começar a fazer o backup na nuvem. Mas o bem interessante é isso aqui, o Google Fotos, né? Você viajou seu smartphone, como tinha dito, tirou foto. Eu indico pegar seu smartphone, né, seu celular, tem uma configuraçãozinha que você coloca somente sincronizar quando você entra num ambiente Wi-Fi. Por que você está falando isso, Luiz? Para você não ficar gastando seus dados do seu celular, né? Hoje em dia, dados, né, de operadora de celular é bem caro. E também não tem aquela velocidade de internet, como você pode entrar numa rede Wi-Fi, tem uma velocidade mais rápida para fazer o backup. Você economiza dados do seu backup aí, seus dados que você compra aí, né? E você consegue, assim que entrar numa rede Wi-Fi, seu smartphone começa a mandar para a nuvem as fotos, os arquivos que tá no seu celular. Beleza? Isso aqui é para você criar uma conta. Eu printei também uma tela. Lembra que eu falei para você que você tem que criar uma conta? Mesma coisa, se você usar o OneDrive, você tinha que fazer uma conta de e-mail da Microsoft,
Se você quiser usar o Google Drive, você usa para criar uma conta de e-mail no Google. É bem fácil, nome, sobrenome, você bota aqui o seu endereço. Caso você já tenha, desculpa cortando, caso você já tenha uma conta no Gmail, não se preocupe, dessa conta do Gmail você pode estar configurando o Google Drive. Você cria a senha, aí da próxima aqui ele vai pedir para você colocar um e-mail de segurança, caso você perca a senha, aí vai mandar um código para o seu celular. Após que ele mandar esse código para o celular, você vai e confirma e você já está com uma conta credenciada para você trabalhar com o Google Drive. Esse aqui é um link que a gente vai mostrar agora, como a gente faz a configuração bem rápida do Google Drive. E aí, tá pronto? Vamos passar para a parte de configuração? Tá tudo entendido, tranquilo? Então, tudo que você aprendeu aqui, você vai agora colocar um pouco em prática no seu computador, como a gente vai mostrar agora. Show de bola? Vou fazer a configuração do Google Sync através de uma máquina virtual, computador virtual que eu instalei, porque o meu computador já está instalado várias coisas e isso pode machucar alguma coisa que você pode ficar aqui compreendendo. Então, para ficar um pouco mais parecido com o seu computador, eu subi uma máquina virtual Windows 10 e através dela, como tivesse uma inicialização de configuração. O início de configuração está mais fácil para fazer para essa máquina, beleza? Vamos para a tela? Se vocês estão vendo aí a telinha direitinho, bonitinho, então botei na tela inicial do Google, né? E a gente vai começar a fazer já as configurações, tá? Ver ali que tem que fazer login e tal. Você abriu aí o seu Chrome, né? Indico para você ter no seu computador o Chrome instalado. Depois de você instalar o Chrome, você abre ele, praticamente vai estar assim, né? A tela do Google. Vai aparecer ali para você fazer login e tal. Então, eu indico que você já tenha já feito, já configurado um login do Gmail, né? Uma conta de Gmail, para que a gente possa começar a usar a ferramenta do Google Sync. Show de bola? Então a primeira coisa que eu te peço é você vir aqui fazer login, tá? Você vai aqui fazer login. Eu já deixei já pré-adiantada a conta de e-mail que eu vou fazer login. Provavelmente isso aqui vai vir em branco e vai pedir para que você coloque o seu e-mail. Não precisa colocar o nome do seu e-mail @gmail.com. Basta você colocar só o nome do e-mail, tipo, meu nome é Luiz Alberto Lira, meu e-mail é luisalbertolira@gmail.com. Eu só vou colocar só Luiz Alberto Lira. Aqui, se você ver, tá lira.drive. Só basta eu colocar o lira.drive, avançar, que vai chegar nessa tela de e-mail. Show de bola? Aqui é só colocar a sua senha. Vou colocar a senha aqui. Então, como você viu, eu já loguei na conta de e-mail aqui no Google Drive. Então a gente vai partir para a instalação da ferramenta. Tá vendo aqui esse quadradinho aqui? Você vai clicar nesse quadradinho aqui. Você já pode entrar na sua conta de Drive aqui. É só você clicar aqui na conta de Drive. Tá, você vai clicar na continha de Drive aqui. Já é uma conta de Drive já que eu já deixei meio que pré-configurado para não atrapalhar. E a gente vai agora abaixar a ferramenta. Vai estar aqui um botãozinho aqui para você, se você gostaria de instalar a ferramenta do Google Drive, então você vai abaixar a ferramenta do Google Drive, beleza? Eu já tenho feito o download da ferramenta. Vou abrir aqui a pastinha, eu já baixei ela, tá aqui, ó, Install Backup Sync, vem aqui Install Backup Sync. Então essa ferramentinha aqui que vai baixar no seu computador. Vou dar 2 cliques aqui, aparecer essa telinha aqui, você dá um sim em suas marcas, mesma coisa, tudo isso vai aparecer para você. Ele vai começar a conectar-se à internet, aguardando o download, fazendo o download, está instalando aí, para você ver, começar a instalar. Ele concluiu a instalação concluída. Eu vou dar aqui um fechar. Ele vai começar a inicializar aí a ferramenta para a gente começar a configurar. Eu vou adiantar aqui, vou fechar essas telinhas aqui para não confundir vocês, beleza? Vou esperar aí a ferramenta subir. Opa, a ferramenta subiu.
Tá vendo aquela nuvenzinha com a setinha ali? É a mesma coisa que vai aparecer aí pro seu computador. Tá? Você vai clicar naquela nuvenzinha ali, primeiros passos, vai aparecer igualzinho para você, avança. Aí vai aparecer essa telinha aqui, você vai colocar o e-mail. Mesmo e-mail que você logou aqui, né? Eu loguei aqui, luira.drive, tá vendo? Então vai ser o mesmo e-mail que eu vou colocar aqui na minha ferramenta, tá vendo? Luira.drive, aqui provavelmente vai aparecer o seu e-mail. Aí bota lá, Luira. Beleza, agora ele vai pedir a senha. Viu que eu falei? Não precisa colocar seu nome completo. Só botar o iniciozinho. Agora eu vou colocar aqui a senha. Você vai colocar a sua senha aí também. Ele vai começar a conectar lá. Beleza. Escolha a pasta do seu computador para fazer o backup continuamente para o Google Drive. Vou dar um OK aqui. Lembra que eu falei para vocês, aqui que depois que você instalar, vamos fazer a sincronização de fotos no seu celular. Você primeiramente no seu smartphone, você coloca aí instalado no seu smartphone. Provavelmente futuramente vou fazer um videozinho usando o smartphone para fazer esse tipo de instalação. Mas é fácil, você vai na loja de aplicativos do seu celular, você pede lá para botar lá pegar o Google Sync, o Google Drive, você instala, coloca seu e-mail, mesmo e-mail que você colocou aqui, ele vai começar a sincronizar e vai ter uma opçãozinha. Essa opção, lembra que eu falei para você, sincronizar somente em rede Wi-Fi, não deixa que sincronize com dados do seu celular, somente quando você estiver em um ambiente Wi-Fi. Você habilita o Google Forte na ferramenta. Depois de você fazer isso, ele vai começar a sincronizar. Aqui é a mesma coisa, né? Você vai clicar aqui, fazer upload de fotos para o Google Fotos. Aqui você deixa a mesma coisa. Se você quiser passar aqui, você vê aqui, altera alguma coisa. Mas para você não ficar muito confuso, isso aqui já é mais avançado. Eu deixo que você deixe tudo marcado aqui, tá? Então, tá vendo? Fica a estrutura de arquivos, mas deixa padrãozão lá, que eu acho que é mais fácil para você. Deixa igualzinho isso aqui, tá vendo? É só você dar um próximo. Ok? Aonde que vai colocar dentro do seu perfil do Windows. Você deixa assim também, como estou falando. Deixa a mesma coisa como tá? É uma configuração bem customizada para você usar a ferramenta do Google Drive. E você vai clicar em iniciar. Ele vai sincronizar, tá vendo aqui, ó? Tá rodando porque tá sincronizando. Então ele vai começar a montar uma estrutura no seu computador, a mesma estrutura que ele vai colocar lá em cima na nuvem, como eu tinha dito, né? Ele vai colocar essa mesma configuração nas nuvens. Após que você instalar o seu Google Drive, vai aparecer essa nuvenzinha aqui, tá vendo? Essa nuvenzinha aqui. Se der uma clicadinha aqui, vai aparecer o seu e-mail aqui sincronizado. Vai aparecer aqui, você só tem 15 GB de dados, tá? E a princípio eu já tenho 2K gravado lá dentro, mas vai aparecer basicamente isso. Já atualizou. Se você clicar aqui no botão direito, aqui vai ter, você pode adicionar até 3 contas de e-mail. Aí você usa essa conta aqui, eu uso para trabalho, essa aqui é mais para pessoal. Você pode colocar até 3 contas de e-mails no seu Google Sync. Tem aqui preferências. Se você quiser configurar mais alguma coisa, entendeu? Mas eu indico para você deixar essas configurações de básica aqui. Pô, Lira, 15 GB é pouco para mim. Você pode clicar aqui, você pode comprar na Gmail, como a mesma coisa também tem, se alguém tiver iPhone aí, ou iCloud, você pode comprar mais espaço em disco no Gmail, na Apple, você pode comprar mais espaço em disco aqui no Gmail também, você faz upgrade, aí você bota lá seu cartão de crédito e você compra. Mas se você quer usar basicamente que digitar para você, então é só você deixar como tá? Deixa sempre marcado isso aqui, que é muito importante para você, tá? Marcadinho aqui, ó. Vou dar um aqui, tá? E tá configuradinho aqui. Então eu vou abrir aqui, ó. Vai aparecer esse íconezinho aqui na nossa área de trabalho. Vou abrir aqui,
Aí, se tá com a setinha verde, se você tá vendo, é porque já está sincronizado. Tá vendo? Vou aqui em documentos, já tem uma pastinha aqui, Luiz, mas para simular eu vou colocar aqui vou criar uma pasta, mesma coisa no seu Windows, vou criar uma pastinha aqui, eu vou botar uma pastinha chamada teste, beleza? Vou entrar dentro dessa pasta, vai aparecer ali para sincronizar. Dentro dessa pastinha teste, eu vou criar um arquivo TXT, arquivo de bloco de nota. Aqui pode estar outros arquivos fortes, pode estar planilha, pode estar PDF, pode estar pasta do Excel, mas só para teste eu vou abrir aqui vou criar um documento do TXT, do bloco de notas. O nome do meu documento vai ser teste também. Eu vou clicar aqui vou botar aqui teste. Eu escrevi qualquer coisa, eu escrevi errado, escrevi qualquer coisa. Aí você salva aqui o arquivo, salvar. Mesma coisa, abre o arquivo do Word, digitou o que você precisava, editou, acabou, pá, fechou. Quando você coloca salvar, ele já automaticamente já vai subir para a nuvem. Aí você pode fechar, já atualizou, já está na nuvem, beleza? Já está backupado esse arquivo aqui. Luiz, pô, me prova que está backupado. Provo, você é o dono, você que manda. Vou fechar aqui. Então eu vou fazer aqui a prova dos 9 para mostrar para vocês que o que eu fiz lá no computador já sincronizou com a nuvem. Tá vendo aqui? É tudo sincronizadinho. Eu vou clicar aqui. Olha lá. Tá vendo aqui computadores? Você vai clicar aqui em computadores, vai jogar a setinha para baixo, o meu computador. O que você fez no seu computador, lembra que a gente salvou em quem? Em documentos, né? Então a gente vai lá em documentos, igualzinho então, seu computador. Olha lá, a pastinha teste. Lembra que a gente criou a pastinha teste? Então a gente pode ir lá entrar na pastinha teste. Lembra do arquivozinho TXT que você criou aqui, ó? Tá lá também, ó. Você vê que ó, o arquivozinho tá aqui direitinho. Entendeu? Olha lá, eu cliquei lá para abrir, abriu basicamente que o blá 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 que eu escrevi tá aí, ó. A ferramenta do Google Drive, ela tem várias ferramentas. Tem a ferramenta, né, que é a planilhas da Google, né? Se você usa um computador que não tiver instalado, você pode usar a ferramenta da Google, que é bem legal também. Eu vou clicar aqui, eu vou fazer brincar aqui um pouquinho nessa ferramenta aqui. Muita gente usa isso. Vou botar aqui, ó, para salvar. Isso aqui tudo tô fazendo na nuvem, tá, gente? Tudo na nuvem. Ele salva automaticamente, entendeu? E vamos ver se pode ter baixado lá pro computador. Vou fechar aqui, ó. Olha lá, planilha sem título, já botou. Eu vou clicar aqui na nuvenzinha para ver se baixou pro computador, caso tenha baixado pro computador. Vamos testar, ó. Já sincronizou o computador. Ver se já pode ter baixado o computador. E tá aqui, ó lá, gente, dentro do computador, tô vendo, né? A estruturazinha lá, documentos, aqui, tudo dentro do computador, tá, gente? Então se eu clicar aqui na teste, tá aqui o arquivozinho aqui, ó, planilha. Eu não botei o nome do arquivo, ó, tá gravado lá, beleza? Ele, quando você instala o Google Drive, ele instala o Google Sheet, que é o programa de planilha. Se quiser usar lá, eu posso usar. Mas se você tiver o Excel, você consegue abrir esse arquivozinho também no Excel aí do seu computador. Como essa máquina, eu falei, a máquina de teste, eu não estou com a ferramenta Office instalada nele. Também, senão eu vou avançar muito, vou avançar em outros conteúdos. E isso aí pode deixar o vídeo maior. Se você quiser também, ó, uma coisa bem bacana, esse aqui é o seu computador, né? Aí você quiser, você pode voltar aqui botar para cá, tá vendo? Aqui é na nuvem. Fica aqui em documentos. Eu vou criar essa pastinha luz, já tá criada. Esse aqui é o meu computador. Eu posso arrastar, ó. Aqui eu vou pegar e vou arrastar. Aqui
aqui, gente, ó. Pá! E automaticamente ele vai jogar para uma outra pasta. O que está no computador, automaticamente ele jogou para uma outra pasta. Olha lá, a ferramenta sincronizando automaticamente. Já sincronizou. Vou ver lá na pasta do computador se fez isso, tá? Lá em documentos, Luiz. Olha lá, gente. Apareceu. Tá vendo? É bem legal essa ferramenta. Você pode trabalhar em vários ambientes, em vários locais. E que isso aí pode trazer uma grande utilidade para você trabalhar, para backupear os arquivos, para você ter isso em estrutura, para você trabalhar em diversas plataformas. Às vezes você chega assim, pô, Luiz, acabei de fazer um arquivo aqui, aí quero fazer no outro computador. Se esses dois computadores tiver com essa ferramenta instalada com a mesma conta, e você tiver várias contas compartilhadas, não vou falar nesse vídeo, posso falar em outros vídeos sobre compartilhar o Google Drive através de outras contas. Você pode fazer, é uma coisa que também pode trazer uma boa dinâmica para o seu trabalho também, com seus funcionários, entendeu? E uma coisa pode dar uma segurança maior, uma estabilidade melhor nos seus arquivos, nos seus dados e guardando tudo na nuvem. Viu? Que a nuvem não é só a nuvem de meteorologia, a nuvem ela pode adiantar o seu lado na informática. Então, pessoal, esse foi o vídeo que eu queria deixar para vocês. Desculpa qualquer coisa aí, se ficou um pouco longo ou não, mas eu queria deixar uma forma bem destrinchada para você usar da melhor forma possível o seu computador. Se ficou com alguma dúvida, escreve nos comentários do canal. Entre em contato conosco através de nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal, marca o sininho aí para receber notificação. E se gostou desse vídeo, dá um likezinho, tá bom? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.